Então, gente, nós vamos ver agora um tópico dentro de conhecimentos bancários, que é essencial para a prova de vocês, porque, afinal de contas, conhecimentos bancários é o carro-chefe de vocês, tá? Vai vir uma média de 20 questões na prova, então é essencial, não é difícil, é super simples, porque, gente, quem tem um monte de aluno vindo da prova do Banco do Brasil, eles podem dizer com certeza, a prova deles é a mesma Sesgran Rio que fez, o Banco do Brasil agora desse final de semana, só que vai ser totalmente diferente da prova de vocês, porque lá não tinha redação, e na de vocês tem. E quando tem redação, ele cobra conhecimentos bancários de uma maneira muito simples. Ele cobra todos os conteúdos, o edital é grande, ótimo, mas ele cobra de maneira simples, ele não aprofunda. Se fosse que nem a Banco do Brasil agora, que teve esse final de semana, ali não teve redação, então eles pesam a mão bastante conhecimentos bancários e matemática financeira. Então, a prova de vocês vem tranquila em conhecimentos bancários. O edital só é um pouco extenso, mas é uma matéria super simples. É pura decoreba. Dá os macetes, vocês decoram, fazem prova, resolvem exercícios sem dificuldade. Um tema que tenho certeza que vai estar na prova de vocês, porque a banca adora, é o Sistema Financeiro Nacional. Por que o Sistema Financeiro Nacional vai estar na prova de vocês? Porque ele gosta de confundir os conceitos entre o Sistema Financeiro Nacional. A competência de um com o de outro. Cuidado, que em conhecimentos bancários o que cai muito é siglas. Então você precisa decorar. Porque ele pode pôr por extenso? Sim, mas ele pode cobrar só a sigla. E daí você vai ter que saber o que é. Dentro do Sistema Financeiro Nacional, a função principal do Sistema Financeiro Nacional é fazer a intermediação financeira. Fazer o quê? Pegar de quem está sobrando, tá? Os superavitários, e emprestar para quem está faltando, os deficitários. Por exemplo, emprestar de quem já passou no concurso, que está com dinheiro sobrando, que vai comprar um Cruiser. É esse carro abençoado? Mas não compra branco não, que é táxi, tá? Por favor. Para quem não sabe, aqui em Cascavel o táxi é branco, tá, gente? Então, branco é complicado, tá? E empresta para os deficitários, que é quem? É quem ainda não passou no concurso. Essa é a ideia, guardem essas palavras. Função do sistema financeiro. Transferência e intermediação entre quem está sobrando, superavitários, que já passaram no concurso, e os deficitários, aqueles que estão precisando de dinheiro, que ainda não passaram no concurso. Tá? Então, essa é a principal função. Quem que forma o Sistema Financeiro Nacional? O Sistema Financeiro Nacional ele é formado pelos órgãos normativos, pelo subsistema normativo, que basicamente são órgãos do governo, tá? Os que mais caem: Conselho Monetário Nacional, Bacen e CVM, tá? Conselho de Valores Mobiliários, tá? E os órgãos, a subsistema de intermediação. Quem é o subsistema de intermediação? As instituições financeiras, cuidado, públicas ou privadas, tanto faz. Agora, o que é uma instituição financeira? Vamos ver. Instituição financeira. As instituições financeiras são quem realmente coloca a mão na massa, que realmente faz a intermediação, que são as IFs, tá? Cuidado que pode vir a sigla na sua prova. Instituições financeiras. O que eles cobram? Ela basicamente faz a intermediação financeira, são elas que trabalham, que fazem a intermediação financeira. Capital próprio ou de terceiros, em moeda nacional ou moeda estrangeira, tá? Agora, o que eles cobram? É que elas se subdividem também em instituições bancárias ou monetárias e não bancárias ou não monetárias. Qual é a diferença? Instituições bancárias captam depósito à vista e a prazo. Agora, instituições não bancárias, elas só captam depósito a prazo. E é isso que eles cobram. Eles gostam de cobrar essa diferença. Por quê?
Quando você capta depósito à vista, você pode criar moeda. O que é criar moeda? É basicamente, o banco pega, você deposita o dinheiro na poupança, R$100. O banco empresta para outra pessoa. Beleza, outra pessoa paga só R$100 de volta para o banco? Não. Paga 140, por exemplo. Essa diferença é criar moeda. É fazer dinheiro, tá? Cuidado, não é emitir moeda. É criar moeda. É o que o banco faz, porque o banco ganha lucro com o seu dinheiro. Ele empresta o seu dinheiro, te paga uma mixaria e ganha lucro. Essa é a ideia. Só que para poder criar a moeda, tem que ser instituição bancária, porque tem que poder captar depósito à vista. Instituições não bancárias, elas captam só depósito a prazo. Elas não criam moeda. Um exemplo de instituição bancária, os bancos comerciais. E de não bancária, os bancos de investimento, são os principais que caem em prova. Quando ela pede exemplo de instituição não bancária, ela pede banco de investimento, e quando ela pede exemplo de instituição bancária, ela pede banco comercial. Cuidado, tá? Então, as instituições financeiras se dividem em duas também. Agora, o que vai ter certeza que vai estar na prova de vocês é a estrutura do sistema financeiro. Por que a estrutura? Porque aqui tem funções, tem finalidades diferentes. O primeiro membro do sistema financeiro que vai estar na sua prova, com certeza, é o Conselho Monetário Nacional. O que o Conselho Monetário Nacional faz? Qual que é a principal função dele? Também pode ser chamado de CMN, tá? Conselho Monetário Nacional, o que ele faz? Ele é o órgão normativo máximo do sistema financeiro nacional. Gravem isso, ele é órgão normativo. E ele é o órgão normativo máximo. Ele pode pedir de duas maneiras. Qual é o órgão normativo máximo? Conselho Monetário Nacional. Ou, qual órgão dentro do sistema financeiro nacional não possui função executora? Também é o Conselho Monetário Nacional. Por quê? Ele é o órgão normativo máximo e não executa. Ele só manda, tá? Então, ele é o órgão normativo. Quais são as principais funções do Conselho Monetário Nacional? Ele que vai delimitar as diretrizes das políticas. Quais políticas? Monetária, creditícia e cambial. Tem que estar na ponta da língua. Porque quando ele pede função do Conselho Monetário Nacional, ele cita. E é diretrizes. Ele vai delimitar as diretrizes da política monetária, creditícia e cambial. É uma das principais funções. Próxima função que ele tem é garantir que o sistema financeiro nacional seja sólido. Para isso, ele usa medidas preventivas. Qual é o principal exemplo que a banca gosta de cobrar como medida preventiva? O capital mínimo. Quem estipula o capital mínimo para você ser uma instituição financeira, ou seja, quanto de capital mínimo você precisa ter para ser banco, para ser instituição financeira, é o Conselho Monetário Nacional. Essas são as duas funções que ele mais cobra. Tem outras? Tem. Mas quando ele cobra em prova, ele cobra essas duas funções. Assim como ele cobra a composição do Conselho Monetário Nacional. Quem compõe? Tem que estar na ponta da língua. São 3 membros. Quais são esses membros? Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e, presidente do Banco Central. Presidente do Banco Central. Tem mandato? Tem um período de mandato? Não. Por quê? Trocou o ministro da Fazenda, trocou o ministro do Planejamento ou trocou o presidente do Banco Central? Troca. Tá? É a função. Então, não tem mandato. Se o ministro do Planejamento ficar por 10 anos ele faz parte do Conselho Monetário Nacional. Agora, se ele ficar 1 ano, trocou o ministro, troca o membro do Conselho Monetário Nacional também. O que você precisa guardar quando se fala em Conselho Monetário Nacional?
órgão normativo máximo, tá? E principalmente que é só 3. Se você lembrar que a composição são só 3, você já mata um monte. Você começa a contar, opa, já deu 4, não é? Deu 5, não é? Opa, tem só 2 membros, também não é, tá? Ajuda um monte a resolver questões. Então, são 3 membros. É o órgão normativo máximo, sem função executora. Cuidado. O próximo órgão que eles adoram cobrar é o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, ou Bacen. Por que eles gostam de cobrar o Bacen? Porque enquanto o Conselho Monetário Nacional é o órgão normativo, o Bacen é o órgão executor. Então, é o Bacen que vai executar as políticas delimitadas pelo Conselho Monetário Nacional. Como que você guarda? O Conselho Monetário Nacional manda, o Bacen obedece. O Conselho Monetário Nacional é a esposa, ele manda, ele diz o que fazer. E o Bacen é o marido, ele obedece. Basicamente, funciona assim. O marido manda, ele manda em casa? Manda, desde que o que ele manda seja o que a esposa quer, não tem problema, é a mesma coisa. O Banco Central, ele tem autoridade administrativa. Ele pode mandar. Desde que o que ele mande seja o que o Conselho Monetário quer, não tem problema. Na hora que ele mandar o que o Conselho Monetário não quer, aí dá problema, tá? Então, gravem. Conselho Monetário Nacional, órgão normativo, ele manda, e a esposa. O Bacen é o órgão executor, ele obedece, é o marido. O engraçado não é isso, não. O engraçado... Sabia que ia se doer. Sabia que ia se doer, não. Um belo dia meu telefone toca. Olha, vem pra cá, bota a câmera aqui. Belo dia meu telefone toca. Tranquilo, era a Thaís falando assim, o Evandro, eu posso comprar um carro? Eu falei, ué, Thaís, pode, porque eu gosto que os professores que trabalham comigo, eles têm que se endividar, que eles ficam presos e a alma deles me pertence. Beleza. Aí eu perguntei assim, você já pediu pro João? Ela, não, a primeira coisa que eu faço é pedir pra ele, pra ver se pode. Ela só esquece que ela me liga. Primeiro ela liga pro marido dela, que é um ser normal. Depois ela liga pro ser sobrenatural, que sou eu. Tranquilo. Aí eu falei, pode sim, Thaís. Resultado, ela recebe ordem de 2 homens, do marido dela primeiro, e depois ela vem pedir pra mim. Aí fica cantando de galo. Amigo, isso aí não sabe nem o que tá falando. Minha revolta aqui. Minha revolta eu vou reduzir em riso. Pronto, pode continuar. E menos 2 pra você. Eu sabia que eles iam se doer. Não, mas assim, não tem problema. O marido manda em casa, gente. Se ele mandando o que a esposa quer, não tem problema, tá? Na hora que ele manda o que a esposa não quer, adivinha, quem escolheu a cor do carro, escolheu o carro, escolheu a faixa de preço? Adivinha? Por que você acha que os carros vêm com tanto cacareco dentro agora, esses porta não sei das quantas? Porque está comprovado que quem escolhe os carros são as mulheres. Te dá minha aula, eu preciso terminar o conteúdo. Da sua aula, que senão para de se doer. Da sua aula pode sair as questões do concurso, ou da sua aula pode sair você sendo expulsa dali do Alfa. Então, tá corrija, pede desculpa aí ao vivo, pede. Desculpa. Mas é verdade, mas se ele a gente obedece. Ele vai dar aula que eu tô mandando. Sir, yes, sir. Vamos continuar então, gente. Não estou mentindo, mas tudo bem. Banco Central do Brasil, Bacen. Então, ele é o órgão executor. Ele que vai executar as políticas que o Conselho Monetário Nacional determina. Aqui, o Bacen cai muito em prova. Por quê? Porque ele tem algumas funções privativas dele. Ou seja, só ele faz. Quais são as funções que só o Bacen pode fazer? Primeira delas, fiscalizar as instituições financeiras. Cuidado que ele vai fiscalizar todas as instituições financeiras, públicas ou privadas. Isso inclui o quê? A Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Porque a banca adora dizer que se for instituição financeira pública, o Bacen não se mete. Cuida sim. Ele cuida de todas as instituições financeiras. É instituição, ele cuida. Não interessa se é pública ou privada. A próxima função que só ele faz é o recolhimento compulsório. Aqui a banca adora, porque é um termo propriamente bancário.
Recolhimento compulsório. Cuidado aqui, você tem que ter 2 cuidados. Primeiro, o que significa. Segundo, como funciona. Porque o Bacen recebe o recolhimento compulsório. Ele que armazena, cuida, mas quem delimita quanto vai ser o recolhimento compulsório é o Conselho Monetário Nacional. E o recolhimento compulsório ele pode variar de acordo com a região geoeconômica ou com o que o banco faz, se ele é comercial, se ele é de investimento, se ele é de desenvolvimento. O que é recolhimento compulsório? O recolhimento compulsório é basicamente uma poupança ou um dízimo. O banco recebe o depósito à vista? Ele pode emprestar todo o depósito à vista que ele recebe? Não. Ele tem que tirar um pouco e guardar lá no Banco Central. Para evitar o quê? Que os bancos emprestem dinheiro demais, se endividem, as pessoas não paguem, porque em fazer empréstimo é risco. A pessoa pode pagar em dia, como ela pode atrasar. Então, para evitar que o banco empreste dinheiro demais, com um risco muito grande, e daí? Você colocou seu dinheiro na poupança. Você chega lá para sacar, o banco diz, olha, eu emprestei o seu dinheiro, será que eu tenho como te pagar daqui uns dias? Você quer saber? Você fala, não, meu filho, eu depositei, eu quero meu dinheiro. Então, para garantir, o Banco Central usa esse recolhimento compulsório. Cuidado, então, quem determina o valor do recolhimento compulsório, porque pode variar de região geoeconômica e do que o banco faz, da área que ele atua, é o Conselho Monetário Nacional. O Bacen, ele só recebe o recolhimento, tá? Outra coisa sobre recolhimento compulsório. Para que ele serve? Ele é considerado uma política monetária. Para que ele serve? Se o Bacen, se o Conselho Monetário Nacional, tem muito dinheiro em circulação no mercado. Ou seja, o juro está baixo, todo mundo está pegando empréstimo, a inadimplência está muito grande. O Bacen aumenta, o Conselho Monetário Nacional aumenta o recolhimento compulsório, isso enxuga o dinheiro do mercado. Ou seja, o juro sobe. Mas o Bacen não fixa o juro. Ele usa de maneira indireta as políticas monetárias para controlar o mercado. Mas nós, desde 1999, trabalhamos com câmbio flutuante. Nosso câmbio não é fixo. O Banco Central não diz, vai ser esse juro. O nosso dinheiro vale tanto. Ele usa as políticas monetárias para que o real vale o que seja necessário e o juro não seja nem muito alto, nem muito baixo. Mas ele não fixa, então cuidado. Recolhimento compulsório determinado pelo Conselho Monetário Nacional, mas quem recolhe é o Bacen. Próxima função privativa é o redesconto. O que é o redesconto? Quando você chega no final do mês, ou um dia após você receber o seu salário, que você ainda não passou no concurso, acaba o dinheiro. Você faz o quê? Você recorre para quem? Para o limite da conta, para o cheque especial, para o cartão de crédito. Ou seja, você recorre ao banco, porque está faltando dinheiro. E o banco? Quando falta dinheiro, ele vai recorrer para quem? Para o Banco Central. Ele faz o que a gente chama de redesconto. O que é isso? Ele basicamente assina uma nota promissória e fala, Banco Central, está faltando aqui um dinheirinho. Você não me empresta? E o Banco Central empresta esse dinheiro. Depois, o banco vai lá e paga. Por quê? O banco pega o seu dinheiro que você depositou e empresta. Às vezes ele empresta em 12, 14 vezes, 20. E você vai sacar no outro dia. E daí? O dinheiro não voltou ainda, mas você veio sacar. O que ele faz com esse furo de caixa? Ele corre para o redesconto e pede para o Banco Central. O Banco Central empresta. Por isso que o Banco Central pode ser chamado de o banco dos bancos. Por quê? Porque quando nós precisamos de dinheiro, a gente corre até o banco. Quando o banco precisa, ele vai até o Banco Central. Próxima função privativa é o que eles chamam de mercado aberto, open marketing, mercado aberto, que consiste no quê? Essas operações de mercado aberto consistem na compra e na venda de títulos públicos, tá? Títulos públicos ou títulos da dívida pública, é a mesma coisa. Eu só preciso que vocês guardem títulos públicos, não é privado. O que o Bacen faz? A mesma coisa. Quando ele acha que o mercado está com muito dinheiro em circulação, o que ele faz? Ele precisa enxugar. Então, ele vende títulos
públicos. Ele fala, olha, eu tenho título público. O título é uma ótima forma de investimento. Que quem garante o título público é o governo não fale. Então é um título bom de se comprar, porque você tem certeza que você vai receber. Então o Banco Central fala, olha, títulos públicos. Os bancos correm e compram esses títulos públicos. Ou seja, o Banco Central entrega o dinheiro, entrega o título e pega o dinheiro. Ele diminui a liquidez do mercado. Liquidez é você poder transformar em dinheiro. A liquidez do seu carro, a liquidez da sua casa é o quê? É como a facilidade que você tem para transformar ela em dinheiro. Os dois carros podem ter o mesmo valor, mas um é mais aceito no mercado, vende mais fácil, ele tem maior liquidez. Essa é a mesma ideia. Então, o que o Banco Central faz? Ele vende títulos públicos, então ele pega o dinheiro dos bancos. O que acontece? O banco fica sem tanto dinheiro, diminui a liquidez. Quando ele está achando que por acaso teve uma crise, alguma coisa, ele quer aquecer o mercado, o que ele faz? Ele fala, eu estou comprando título público. Ou seja, ele pega o título público e entrega o dinheiro para o banco. Aumenta o que o banco tem no bolso, ou seja, aumenta a liquidez. Cuidado, é sempre a liquidez do mercado. O Banco Central não cuida da liquidez dele. A operação de mercado aberto cuida da liquidez do mercado. Cuidado com aqueles trocam. Então, se ele vende títulos públicos, ele diminui a liquidez. Se ele compra títulos públicos, ele aumenta a liquidez. Tem que cuidar porque eles trocam isso em prova. E essas 3 operações aqui são as operações clássicas da política monetária. Porque, basicamente, quando se fala em política monetária, quem executa a política monetária é o Banco Central. Por isso, essas 3 vão estar. Quando eles pedem funções privativas do Bacen, essas 3 estão. Por quê? Porque são palavras diferentes, termos propriamente bancários. Agora, tem mais uma função que vai estar na sua prova. É a emissão de moeda, porque o Banco Central cuida da emissão de moeda. Cuidado que moeda ou meio circulante é a mesma coisa. Se vier na sua prova, emissão de meio circulante é a mesma coisa que emissão de moeda. Só que aqui tem que ter um cuidado. Por quê? Tem três agentes do governo que trabalham com moeda. Quem diz quanto de moeda vai ser emitido? Conselho Monetário Nacional. Quem autoriza, quem fiscaliza os serviços, quem cuida da emissão? O Banco Central. E quem realmente imprime o dinheiro? A Casa da Moeda. Por isso, cuidado. A Casa da Moeda não vai estar na sua prova porque não está no seu edital. Só que todo mundo, quando eles pedem, qual é a função privativa de emissão de moeda? É de que órgão do governo? A letra A é Casa da Moeda. Porque todo mundo lembra da Casa da Moeda, mas emissão de moeda é o Banco Central que faz. A Casa da Moeda é um órgão do Banco Central que apenas é impressor, ele realmente imprime. Mas a função privativa de emissão de moeda é do Banco Central. Porém, se a banca pedir, quem delimita a quantidade de emissão de moeda? Aí é o Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque o Bacen só executa, ele trabalha, tá? Ele não vai delimitar. Quem delimita é o Conselho Monetário Nacional. Essas são as funções privativas, tá, do Bacen, e eu preciso que vocês guardem, porque ele adora cair em prova e adora confundir com o Conselho Monetário Nacional, tá bom? Dentro do Bacen cai também a composição. Qual é a composição do Bacen? É um presidente e 8 diretores. 9 ao todo. Cuidado com o quê? É 8 diretores e não vice-presidentes, tá? É um presidente e 8 diretores. Agora, por acaso, é obrigatório algum deles
ser servidor, porque para participar do Bacen, para você trabalhar no Bacen, você pode fazer concurso. Vai abrir esse ano o concurso para o Bacen. Paga pouco, né? Paga bem, quase nada. Para técnico, 7.800 e para analista, 13 e pouquinho, né? É pouco. Então, assim, ninguém quer trabalhar no Bacen, não é? Mas precisa ser servidor, então? Porque eles são nomeados pelo presidente da República. Cargos ad nutum. Ou seja, de livre nomeação e livre exoneração. Hoje, por coincidência, a atual presidente, mulher, presidenta do Banco Central, então, né, mulher, né, sabe, daquele jeito, do Banco Central, é uma mulher e ela é funcionária de carreira. Mas é coincidência, não é obrigatório ser funcionário de carreira. Tem que ser apenas nomeado pelo presidente da República. Aí ele escolhe quem ele quer. Se for um funcionário de carreira ou não, tanto faz. A banca adora dizer que é obrigatório ser um funcionário de carreira. Não é, não. Tá? Então, cuidado. Outra coisa que cai sobre o Banco Central, ele pode aplicar a penalidade? Sim, ele pode aplicar a penalidade. As que ele mais cobra, multa e advertência, mas ele não costuma pedir que penalidade. Por quê? Porque diferencia-se de tipos de banco, mas só cobra se o Banco Central pode, e ele pode aplicar a penalidade. Então, cuidado. Próximo órgão que cai muito é o menos um. Mas eu estou mentindo. A presidente do Banco Central é uma mulher. Comissão de Valores Mobiliários. CVM. CVM gosta de cair em prova? Muito. Por que o CVM gosta de cair em prova? Porque o CVM, ele cuida do mercado de capitais. Ou mercado de ações, ou mercado de derivativos, ou mercado de valores mobiliários. É a mesma coisa, tá? Ou seja, ele cuida da bolsa, tudo que ocorre na bolsa de valores e no mercado de balcão. Mas aqui tem que cuidar porque ele é apenas o juiz, que nem um jogo de futebol. Ele não joga. Tá? Ele cuida das instituições que trabalham na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão, mas ele não compra, ele não vende, ele só vai fiscalizar. Agora, uma instituição financeira, para ela poder trabalhar aqui no nosso sistema financeiro nacional, ela vai precisar de autorização do Banco Central. Tá? Para trabalhar no nosso sistema financeiro nacional, uma instituição nacional precisa de autorização do Banco Central. E uma entidade estrangeira, decreto do Poder Executivo ou do Presidente da República, é a mesma coisa. Então, cuidado. Autorização do Bacen para empresas nacionais, para instituições financeiras nacionais. Instituições financeiras estrangeiras, um decreto do Poder Executivo ou do Presidente da República, é a mesma coisa. Só que mesmo com essa autorização do Bacen, para trabalhar na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão, precisa de um registro no CVM. Então, o CVM autoriza as instituições financeiras a trabalharem no mercado de capitais. Não basta só o Bacen autorizar a trabalhar no sistema financeiro nacional. Se o CVM não autorizar a trabalhar no mercado de capitais, que é na Bolsa de Valores, não pode, tá? Aqui o CVM é batata para resolver em prova, porque nós temos as palavrinhas mágicas. São 8 palavras mágicas, porque apareceu as palavras, está falando de Conselho de Valores Mobiliários. Qual é a primeira palavra mágica? Valores mobiliários. A segunda palavrinha mágica, Bolsa de Valores. Terceira palavrinha, mercado de balcão. Quarta palavra, derivativos. Quinta palavra, ações ou acionistas. Sexta palavra,
Debentures. 7ª palavra, fundo de investimento. Valores mobiliários, bolsa de valores, mercado de balcão, derivativos, ações ou acionistas, debentures, fundo de investimento. São 7. Contei errado. Ah, mercado. Mas eu pus mercado de balcão. Ah, é companhia de mercado aberto. Isso mesmo, viu? Companhia aberta, ou companhia de capital aberto. Por quê? Para trabalhar na Bolsa de Valores, elas têm que ser SA, tem que ser sociedade anônima. Só que pode ser de capital aberto ou de capital fechado. Aqui tem que ser de capital aberto, porque tem que trabalhar com ações. Tem que negociar as ações na Bolsa de Valores. Por isso, companhia de capital aberto. Então, são 8 palavras mágicas. Apareceu a palavra, está falando de comissão de valores mobiliários, ou conselho. Valores mobiliários, Bolsa de Valores, mercado de balcão, derivativos, ações ou acionistas, debentures, fundo de investimento e companhia aberta. Apareceu, pediu CVM, você corre nas alternativas e circula as palavrinhas mágicas. A maioria, estatisticamente falando, das 5 afirmativas, só uma vem com a palavrinha mágica, que é a correta. Às vezes vem 2, aí você vai ter que ler as 2 e ver qual é a correta, mas normalmente só vem uma com a palavrinha mágica, e é bem aquela com a resposta correta, tá? Mas o que cobra também, quando a gente fala em comissão de valores mobiliários, é a composição. Porque quantos membros são a composição? São 5 membros. Por que esse número é importante? Porque é um presidente e 4 diretores. Por que é importante esse número? Porque eles têm uma regra. A Comissão de Valores Mobiliários, ou o Conselho, tanto faz como ele cobra na prova, tá? Ele tem uma regra peculiar, porque aqui ele tem mandato. Como ele tem mandato? É 5 anos o mandato, não reconduzíveis. Ou seja, não existe reeleição. É 5 anos e só. Só que qual é a regra que eles cobram? É a regra do 1/5. Por que essa regra? Gente, são 5 membros. Mandato de 5 anos. Troca um membro por ano. Cuidado que essa regra é cobrada em prova. Ou seja, a ideia aqui é manter estabilidade. Você nunca vai trocar os 5 membros ao mesmo tempo. Você sempre troca um a cada ano. Então, de 5 em 5 anos, você vai renovar. Nunca de uma vez só. Cobra muito. Então, 5 anos, não reconduzíveis, ou seja, sem reeleição. E a regra é de 1/5. Troca um membro por ano. Nunca troca todos. Precisa gravar que cai em prova. Aqui o Conselho de Valores Mobiliários também aplica penalidade. Pode, sim. Ele e o Bacen podem aplicar penalidade. Quais são as 3 penalidades que caem em prova? Multa, advertência e suspensão. Suspensão do quê? Do registro. Porque o Conselho de Valores Mobiliários, ele vai emitir um registro para você trabalhar na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão. Ele pode, como penalidade, cassar, suspender esse seu registro. Cuidado, ele não expulsa ninguém. Ele só suspende o registro. Afinal de contas, sem o registro, você não trabalha na Bolsa de Valores. Mas ele não vai expulsar ninguém do mercado de capitais. E a banca adora dizer que expulsa. Não expulsa, não. Ele ou aplica advertência, ou aplica multa, ou ele suspende. Quando se fala em Conselho de Valores Mobiliários, são essas as informações que tem que ter na ponta da língua quando eu pedir. Ou quando a banca, que é a prova de vocês. Agora, nós terminamos os órgãos normativos, subsistema normativo, porque a gente terminou de ver os órgãos do governo. Agora nós vamos ver os tipos de bancos. O primeiro banco é o banco comercial. O banco comercial, eles são obrigatoriamente constituídos em forma de SA, de sociedade
anônima. Eles trabalham com o quê? Com operações de curto e médio prazo. O que vocês precisam gravar quando a gente fala em banco comercial? Não é que ele não pode trabalhar com longo prazo, é que ele não costuma trabalhar com operações de longo prazo. É assim que a banca pede. A banca pergunta quais das instituições financeiras abaixo não costumam trabalhar com operações de longo prazo. Banco comercial. Cuidado, se vier afirmando que ele não pode, sob hipótese alguma, trabalhar com longo prazo, está errado. É que ele não costuma. Por quê? O que é curto prazo? Menos de 1 ano. Médio prazo é até 5 ou até 10 anos, depende da operação. E longo prazo é acima de 10 anos. Ou seja, banco comercial não costuma trabalhar com operações de longo prazo, ou seja, mais de 5, 10 anos. E, que também é uma informação essencial, eles captam depósito à vista e a prazo. O que significa ser que capta depósito à vista e a prazo? Eles são instituições bancárias. Sim, instituições bancárias. Então, 3 coisas que precisa gravar quando a gente fala banco comercial. Primeiro, obrigatoriamente, SA. Segundo, trabalham com operações de curto e médio prazo. Não quer dizer que não podem trabalhar, mas eles não costumam trabalhar com operação de longo prazo. E eles captam depósito à vista e a prazo. O que significa isso? Que eles são instituições bancárias, porque eles podem captar depósito à vista. O próximo banco que nós vamos ver é o banco de investimento. O que o banco de investimento tem de especial? Ele não capta depósito à vista. Ele não capta depósito à vista. Se ele não capta depósito à vista, é instituição não bancária, tá? Os bancos de investimento, eles são privados, instituições financeiras privadas, porque os bancos comerciais podem ser públicos ou privados. Os bancos de investimento são privados, tá? Eles não captam depósito à vista, eles trabalham mais com financiamento, empréstimo, capital de giro, e eles trabalham com operações de médio e longo prazo. Cuidado. Porque banco de investimento e banco comercial adora cair em prova. Como? Confundindo. Quem trabalha com curto e médio, comercial. Quem trabalha com médio e longo, de investimento. E o de investimento não capta depósito à vista. Isso significa o quê? Que ele é não bancária. Tem que estar na ponta da língua que banco de investimento é não bancário. A próxima forma é o banco de desenvolvimento. Banco de desenvolvimento. Enquanto o banco de investimento ele é privado, o banco de desenvolvimento ele é público. Cuidado, porque a definição dele, que a lei traz para banco de desenvolvimento, é banco público que tem como ideia operacionalizar, desenvolver uma região. Exemplos, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. Só que eles são bancos públicos de caráter estadual ou municipal. Ou seja, eles são construídos pelo governo para tentar financiar, desenvolver uma região. Então, eles vão trabalhar com operações de longo prazo. A regra é longo prazo. Por quê? Porque eles procuram desenvolver uma região. Desenvolver como? Empréstimo, financiamento de bens, equipamentos, para construir e desenvolver uma região. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? A banca gosta de cobrar o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
como sendo um banco de desenvolvimento. Ele até se diz no nome, Banco de Desenvolvimento. Ele é o exemplo que a banca adora citar, só que ele é de caráter nacional. E Banco de Desenvolvimento não tem que ser público, estadual ou municipal? Tem que. E o Conselho Monetário Nacional brigou, porque, gente, como é que o BNDES vai ser um banco de desenvolvimento se ele é nacional? E o governo teimou e criou o BNDES em 1952. Para não arrumar briga, que o governo estava enchido o saco, estava cheio do Conselho Monetário Nacional enchendo o saco, ele simplesmente, em 2004, criou a ideia de agência de fomento, que é a mesma coisa que Banco de Desenvolvimento, só que pode ter caráter nacional. Cuidado que se a banca cobrar BNDES como Banco de Desenvolvimento, pode considerar certo. Por quê? Porque o BNDES se considera Banco de Desenvolvimento. Mas, se ele cobrar como agência de fomento, também está certo. Porque o Conselho Monetário Nacional criou essa ideia e diz que ele é. Então, cuidado. O BNDES pode ser um banco de desenvolvimento ou agência de fomento. Tanto faz o nome. Tá? As doutrinas acham melhor a agência de fomento, mas a nossa doutrina é a banca. A banca ainda cobra o BNDES como banco de desenvolvimento. Mas eles não captam depósito à vista, tanto a agência de fomento quanto o Banco de Desenvolvimento. Não capta depósito à vista. O que significa não captar depósito à vista? Que é instituição não bancária. É como exemplo, sim. Normalmente, quando a banca cobra, quais das instituições financeiras abaixo são não bancárias? Ou ele cobra banco de investimento, ou ele cita o próprio BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, guardem. Banco de Desenvolvimento é de caráter público. Ele faz basicamente o que o Banco de Investimento faz. Só que o Banco de Investimento é privado e o Banco de Desenvolvimento é público, porque eles trabalham com longo prazo. Cuidado, qual é o maior financiador do governo a longo prazo? BNDES, adora cair em prova, tá? Porque ele é considerado o maior banco de desenvolvimento ou agência de fomento, tanto faz. Então, não capta depósito à vista, operações de longo prazo e público estadual ou municipal e vem para desenvolver uma região. Banco da Amazônia e Banco do Nordeste são exemplos. O BNDES também se considera, mas tanto faz. Se cobrar como banco de desenvolvimento ou agência de fomento é a mesma coisa, tá? O próximo que nós vamos ver são os bancos múltiplos. O que a gente precisa guardar dos bancos múltiplos? É que eles têm no mínimo, e é no mínimo, duas carteiras. O que significa ter duas carteiras? Significa que ele vai ter que trabalhar com duas coisas. A obrigatoriedade é obrigatório. Uma, ser comercial ou de investimento. Ou seja, no mínimo é duas carteiras. Uma tem que ser ou comercial ou de investimento. Pode ter as duas? Pode, mas a obrigação é ter uma das duas. Por que gosta de cair em prova? Porque o banco múltiplo, se ele for banco múltiplo com carteira comercial, ele é uma instituição bancária, porque ele pode captar depósito à vista. Se ele for um banco múltiplo com carteira de investimento, ele é uma instituição não bancária. Então, cuidado quando ele cobrar em prova. Pode ser banco múltiplo, pode ser bancário ou não bancário, vai depender da carteira. Se ele tiver carteira comercial, ele é bancário. Se ele tiver carteira de investimento, ele é não bancário. E ele gosta de cobrar em prova? Sim. Dentro da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, esses são os principais que você tem que ter em mente. Vamos resolver os 3 exercícios que eu postei para vocês, porque os monitores estão dando pulo lá atrás, está acabando meu tempo. Vamos lá. Primeiro exercício que eu coloquei para vocês, um exercício difícil, complicado, então eu quero ouvir a resposta em coro, pelo amor de Deus. 1. Constitui órgão normativo do sistema financeiro, sem funções executivas, responsável pela fixação das diretrizes da política monetária, creditícia e cambial.
Ah, isso mesmo, a esposa. Então, Conselho Monetário Nacional, tá? Sem funções executivas. Ou ele pode pedir também como órgão máximo normativo. É a mesma coisa, Conselho Monetário Nacional. 2. Julgue os itens relativos à política monetária. Quem executa a política monetária? O Bacen, por isso cai muito em prova. Vamos observar. Primeira afirmativa. O Bacen, ao efetuar o recolhimento compulsório sobre os depósitos e outros recursos de terceiros, tem como objetivo reduzir a capacidade de criação de moeda pelas instituições financeiras que captam depósito? Sim, porque quando ele aumenta o recolhimento compulsório, ele diminui o dinheiro do mercado, então ele aumenta o juro, daí a pessoa corre, não quer mais pegar empréstimo, tá? Nem financiamento. 2. A execução da política monetária consiste em adequar o volume dos meios de pagamento à efetiva necessidade dos agentes econômicos, mediante a utilização de determinados instrumentos de política monetária? Sim, porque a política monetária serve para manter o nosso dinheiro com um preço bom. Por que que o real não pode ser muito valorizado? E quem exporta, gente, vai fazer o quê? Se o real vale muito, para quem exporta, os exportadores, o nosso produto fica muito caro. Agora, se o dólar vale muito pouco, que seria bom para os exportadores, se o nosso real vale muito pouco, que seria bom para os exportadores, e quem importa? Fica muito caro. Então, o real tem que ter um valor adequado. E o Bacen usa as políticas monetárias para adequar esse valor, para ter o real ter um valor bom, nem muito valorizado em relação ao dólar e nem muito desvalorizado em relação ao dólar, tá? Então, a 2 está certa também. 3. O Bacen, ao vender títulos às instituições financeiras, aumenta a liquidez do mercado? Não, ele diminui a liquidez do mercado. Cuidado, eles gostam de cobrar isso em prova. 4. As operações de mercado aberto, o open market, consiste na atuação do Bacen para aumentar ou diminuir a liquidez na economia, mediante a compra e a venda de títulos? Sim, tá? Cuidado que é títulos públicos, não é privados. Ele não citou aqui, mas não tem problema, tem que gravar que é público. 5. Os instrumentos clássicos de política monetária são as operações de redesconto ou de assistência de liquidez, o recolhimento compulsório e as operações de mercado aberto? Sim, são as 3 políticas clássicas monetárias que são exercidas pelo Banco Central. Então, a resposta é a letra C. Cuidado com se fala em liquidez, a liquidez do mercado. Quando ele vende, ele diminui. Quando ele compra, ele aumenta, tá? 3. A Comissão de Valores Mobiliários tem a atribuição de A. Efetuar o controle de capitais estrangeiros. Tem alguma palavrinha mágica aqui? Não. B. Fiscalizar a auditoria de companhias fechadas. Não, qual é a palavrinha mágica? Companhia aberta. Fechada ele não cuida. C. Estabelecer condições para posse em quaisquer cargos de administração de instituições financeiras. Tem palavrinha mágica? Não, então está errada. D. Orientar a aplicação fora do país dos recursos das instituições financeiras. Não tem palavrinha mágica, também está errado. E. Conceder registro para negociação na bolsa e mercado de balcão? Sim. Tem palavrinha mágica? Tem. Não é a única que tem palavrinha mágica? Sim. Então está correta. É normal. Quando se fala em CVM, você procura a palavra mágica e você acerta a questão. As 8 palavrinhas, por isso tem que decorar. 4. Compete à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar as seguintes matérias. 1. Registro de companhias abertas? Sim. Companhia aberta é uma palavra mágica? Sim. 2. Execução da política monetária? Não. Tem palavrinha mágica aqui? Não. E quem executa a política monetária? O Bacen. 3. Registro e fiscalização de fundos de investimento? Fundo de investimento é uma palavrinha mágica? É, então tá certo. 4. Registro de distribuição de valores mobiliários? Sim. Valores mobiliários é uma palavrinha mágica? É, então tá certo. 5. Custódia de títulos públicos? Não. Tem palavrinha mágica aqui? Não, então tá errada. É só ir lá e procurar as palavrinhas mágicas. Qual é a resposta, então? A alternativa
Gente, conhecimentos bancários é simples, é um conteúdo fácil, só precisa estudar um pouco, não tem nada de difícil. Resolver questões é simples, fácil e objetivo. Então, eu espero ver vocês nas aulas, você do online aí, eu espero também continuar nos vendo. E estudo, gente, é a principal matéria que vai ter na prova de vocês, que é conhecimentos bancários. Como diz o Evandro, ninguém estuda até abrir o concurso. E vocês estão estudando agora e vão gabaritar, correto? Ah, agora eu senti firmeza. Então, até a próxima, nos vemos nas aulas. Qualquer dúvida, estamos aí, tá bom?